Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados também que comparecem aqui esta noite, né? Uma noite de estudos, de aprendizado. A gente entende que o caminhar nosso é em busca do entendimento das coisas, como funcionam as coisas, né? Nós somos integrantes da natureza e nós somos também representantes dela ao mesmo tempo. O tema de hoje é assim, a gente tem que tatear com muito cuidado no falar e no pensar, porque representa muito para nós, né? Até ontem, vamos dizer assim, do nosso estudo, a gente se olhava como ser natural também, mas era um certo olhar de distância. Mas hoje a gente se aproxima muito da natureza e conosco hoje mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente vai falando aqui com muita leveza, espero, para a gente não olhar para dentro de nós sem aqueles pré-conceitos, sem aqueles estigmas que nós colocamos dentro de nós, que trazemos por nossas próprias experiências, mas também pelas experiências dos outros, né? Nós somos sempre receptáculos das opiniões dos outros e acabamos não analisando as nossas próprias. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre nós mesmos, sobre o sexo como representação da reprodução humana, mas como sexo no espírito, que isso representa das forças que nós temos, né? Esse impulso que nos leva adiante. Então a gente vai falar aqui com muito cuidado, né? E numa certa ocasião aí mediúnica, um espírito nos disse assim: poxa, fale assim com palavras mais amenas e mais simples, que a gente possa entender. Então a gente vai tentar fazer isso, né? Dentro da biologia, a gente acaba não consegue fugir muito de alguns nomes que são expressos assim. Mas vamos tentar traduzir aqui dentro da nossa compreensão, né? Então André, nesse capítulo 18º aqui, ele vai falar sobre o sexo nessa evolução dos mundos. Mas antes de entrar no aspecto do espírito, ele faz algumas considerações iniciais, fazendo sempre analogia com a natureza. O que a natureza mostra e o que isso traz para a gente aqui, dentro da nossa ótica do ser humano. Ele fala, a princípio, sobre a existência de seres ou animais que têm a constituição física material com dois sexos, né? Ele fala que o hermafrodita, esse ser, esse animal, um ser, ele apresenta os órgãos sexuais de ambos os sexos em um único corpo, né? Ele tem a configuração, a equipagem sexual dos dois sexos, né? Geralmente em decorrência de um processo teratológico. Teratológico é aquele processo em que o embrião sofre alguma diferença e que se mostra diferente, né? Deveria ter o sexo definido, mas ele apresenta os dois. É um processo de teratologia, então, no desenvolvimento embrionário, ele aparece assim, se manifesta assim. Eu trouxe duas fotinhas para vocês. Essa cachorrinha aqui, Molly, ela saiu agora na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. Ela era hermafrodita. Foi agora, 28/7. Então, o cirurgião médico, lá, o veterinário, fez uma cirurgia na cachorrinha, porque ela apresentava os dois sexos. E também trouxe essa foto aí, ela é uma foto de uma estátua que está no Museu de Louvre, em Paris. O hermafrodito dormindo. Essa cama ela foi acrescentada depois, era só a estátua, né? Mas está lá, quem for no Museu em Louvre vai ver esse hermafrodita aí. É uma mulher, mas fisicamente, mas que também apresenta ambos a configuração sexual, né? A forma física dos dois sexos. É difícil falar sobre isso, né? A gente vai se distanciando, mas a gente vai tentar falar aqui. O André usa esse aspecto, ele vai falando que nós, seres humanos, estagiamos
durante o nosso evoluir, né? Em momentos que nós somos unissexuais, nós temos um sexo, uma definição sexual único, e temos também ao mesmo tempo, nós fomos ou seremos em algum momento, ou poderemos apresentar de alguma forma ou outra, quem sabe, essa configuração de ambos. Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Lembrar que a biologia, quando se fala em processo teratológico, o animal é uma coisa. Quando fala para o homem, o ser, tem outras razões que não são somente teratológicas, né? A gente vai comentar um pouquinho ali. Então ele fala assim, o André fala pra gente, o instinto sexual, quando você examina esse instinto sexual, ele diz que durante muito tempo o princípio inteligente se demorou nessa forma hermafrodita. Nas plantas, aqui nas plantas, ele vai falar que também nos animais, um pouquinho adiante, né? Por que ele fica muito tempo assim? É na experiência. Vai experienciando para se desenvolver esse instinto. Sair do instinto em direção a algo mais superior. No momento, esse instinto transita na planta aqui. Ele vai falando para a gente. Ele usou alguns nomes lá, e vou falar rapidamente. São só classificações botânicas, né? Ele fala que o instinto se demora nas fanerógamas e também nas criptógamas. A biologia divide as plantas pelo tamanho. Se é celular, se tem vasos, né? Então as criptógamas são as plantinhas pequenas. Então aqui nas criptógamas ele ensaia longamente a reprodução sexuada. Então nessas plantas criptógamas, nas pequenininhas, vou mostrar um pouquinho mais, ele se apresenta sexualmente a reprodução e também assexuada. E nas fanerógamas também. As criptógamas são as plantinhas pequenas, as baixinhas, né? O musgo, essas plantas pequenininhas, baixinhas, né? Samambaias. E as fanerógamas são as maiores, que têm flores, têm frutos, né? Vamos falar um pouquinho mais. O que ele quer dizer aqui para a gente esse hermafrodita, essa situação hermafrodita se apresenta aqui nas plantas também. Olha só isso aqui, vamos lá. Ele classifica aqui, ó, vou mostrar um pouquinho mais rapidamente. Essas criptógamas, essas plantinhas menores, elas têm as pequenininhas, os musgos, elas são as avasculares, as briófitas e as pteridófitas também. Então as pequenininhas são avasculares porque não precisa do vaso para transmitir a seiva. E as pteridófitas, elas são maiorzinhas um pouquinho e têm um vaso, né? Elas se reproduzem, nessa questão da reprodução aqui do hermafrodita, ela faz de forma sexuada e assexuada. Veja, a planta também tem as duas condições sexuais. A sexuada em meio aquoso, vou mostrar uma fotinha para vocês aqui, um pouco adiante. Vou avançar mais, depois eu volto aqui, para a gente poder dizer. Aqui. Essa pequenininha, a briófita, ela tem dois sexos aqui, ó. Tem um momento que ela tem dois raminhos aqui, vamos dizer assim. Ela apresenta-se masculina e feminina. A grama, vamos dizer. No meio aquoso, o gametófito masculino libera o seu potencial masculino e fecunda o feminino. No meio aquoso, a água, quando você põe água na samambaia lá, leva esse material e fecunda o gameta feminino, nessa situação sexuada. O gameta feminino cresce, né? E dá esse materialzinho que libera, aqui já libera as duas formas. Então aqui é sexuada, apresenta os dois. Aqui é assexuada, porque mostra liberação dos dois tipos de gametas, masculino e feminino. Então tem duas fases. Uma fase é sexuada, essa fecundação aqui, e a outra fase que é assexuada. Veja então que a planta apresenta os dois tipos de sexo, as duas formas de reprodução. E voltando um pouquinho aqui, ó, ele fala dessas fanerógamas, que são as plantas maiores. Elas se dividem em gimnosperma e angiosperma. Gimnospermas são aquelas plantas que têm sementes, mas não têm flores e não têm frutos também. E as angiospermas têm ambos, têm frutos e flores. Então você pega essas plantas maiores, também a mesma forma acontece. Eu coloquei aqui o ciclo de reprodução dessas gimnospermas, essas plantas que não têm flores, elas só têm sementes.
elas também são assexuadas e também sexuadas. Olha aqui. Tem o gameta feminino e o gameta masculino. A pinha masculina é liberado o grão de pólen que fecunda a pinha feminina, uma reprodução sexuada, e nasce as plantas, uma nova plantinha. Essa plantinha pode ser feminina ou masculina. Então veja que na natureza ela também é hermafrodita, apresentando as duas formas de reprodução. Nas flores, nessa planta, nessas fanerógamas, a flor é um pouco diferente. A flor apresenta os dois órgãos sexuais na própria flor. Quando você vê uma flor aqui, ó, você tem o estame aqui na pontinha, esse estame é essa parte masculina, e tem o pistilo aqui, ó, que é a parte feminina. Quando venta, uma abelha pousa aqui, aqui tem os pólen, grãos de pólen, uma abelha, um passarinho, uma borboleta, né? Um vento, qualquer coisa, sacode aqui, balança o órgão masculino, libera o pólen, cai aqui dentro do tubo polínico e frutifica. Quer dizer, o vento leva esse órgão sexual para outras plantas de modo geral. Então tem várias florzinhas lá em cima, o vento balança, o pólen vai para outras plantas, daquela vem para esta aqui, dessa vai para outra e vão se fecundando. Então nesse fluxo aqui, nessa fecundação dessas flores, nós também verificamos a situação de ambos os sexos, né? Hermafrodita. Veja então, o instinto sexual, no seu desenvolvimento, ele é hermafrodita. Aqui, permanece hermafrodita aqui, porque ele vai experienciando. O qual que está certo? É unissexual ou heterossexual ou ambos? Aqui são ambos, né? Apresenta ambos aqui. Caminhando, ele fala que esse instinto sexual, ele caminha na direção da reprodução entre as vastas províncias dos protozoários. Olha, entrando no reino animal aqui já. Protozoário é aquele animalzinho muito simples, que só tem uma célula, né, em que o material genético fica dissolvido ali dentro do corpo. Muitas vezes não tem nem núcleo. Esse aqui é o cariótipo, que tem o núcleo individualizado, né? Coloquei um paramécio aí para vocês perceberem. Então ele se divide aqui às vezes por bipartição. Essa foto aqui, ó. Tá vendo? O paramécio se divide em dois, numa reprodução assexuada. Ele pode também se dividir nessa forma de conjugação aqui, ó, em que um encosta no outro e troca material genético. Essa troca de material genético é importantíssima, porque você pega a qualidade de um ente e transfere para outro, e aquele transfere para si, né? Trocando material genético, garantindo que a espécie perdure. Então é importante essa troca genética aqui, da reprodução sexuada. Ele fala também dos metazoários, que são todos os outros animais, né? Tem o proto, mas os metas são os demais animais que são mais, vamos falar, complicados assim. O material dele tem mais material genético, né? Vamos dizer assim, mais completo, vamos dizer. Eu coloquei uma foto aqui de uma tênia. Vocês conhecem aquela tênia que muita gente dava nas crianças, né? Antigamente. A tênia se fixa aqui no intestino da pessoa e vai crescendo. E vai criando proglotes. A proglote fica aqui ao pescoço, vamos dizer assim, da tênia, e vai nascendo um novo aqui. Toda vez nasce uma nova proglote. E na ponta sai uma outra, o mais velho vai saindo. E vai se eliminando nas fezes. E vai para a natureza e ali começa um novo ciclo. Mas é uma reprodução assexuada, né? Forma aqui, ó. Então, quer dizer, o instinto sexual transita pelos animais e pelas plantas, nesse desenvolvimento dos órgãos sexuais e também da sua configuração mental, né? De como será lá adiante. Ele diz aqui que esse instinto sexual, em vários tipos de animais, alterna-se o estágio de hermafroditismo com o de unissexualidade.
para que se lhe aperfeiçoassem as características na direção dos vertebrados, que somos nós, né? Os cordados. Então ele vai se aperfeiçoando, esse instinto vai se aperfeiçoando, a equipagem sexual também vai se aperfeiçoando até chegar na gente aqui. E ele vai entrar aqui nesse aspecto do hermafrodita humano. É o indivíduo também que nasce com os dois órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Aqui no Brasil, segundo uma pesquisa que foi feita agora em 2007, um médico chamado, meu nome dele, Salmo Haskin, ele é um geneticista. Ele fala que aqui no Brasil não tem estatística, porque geralmente os pais não falam por vergonha, pega uma criança que tem alguma situação, não quer divulgar, porque também o nosso controle não é muito bom, nós não temos... Nossa parte hospitalar não acompanha, às vezes não tem estatística, não demonstra, mas ele cuidou de muitos casos que apareceram lá. E ele fala que antigamente se fazia uma cirurgia, como foi feito no cachorrinho aqui, né? Hoje não se faz mais cirurgia. Às vezes você dá uma melhoradinha na criança, né? Você dá uma melhoradinha para que ela exerça o processo assim, de urinar, né? Tem essa condição melhor. Mas a definição só se dará depois, quando a criança tem a condição de decidir qual que ela quer, né? Antes o pai fazia, hoje a criança cresce e depois se faz a opção. Então, nós temos também o hermafrodita humano, que ele pode ser aqui de 3 formas. Verdadeiro, ele fala assim, esse hermafrodita verdadeiro, quando o corpo físico tem a definição dos 2 órgãos sexuais, são bem definidos. Ele tem bem formados, internos e externamente. Ele pode ter o ovário, até a vulva, e também tem o saco escrotal, ele tem o pênis, bem definido. Esse é o bem verdadeiro. Geralmente, ele é feminino, geneticamente. Porque se você for analisar os cromossomas, ele é XX. XX. Né? Mulher é XX e homem é XY, na parte cromossomial. Então você vai olhar lá, a maioria é feminino. Tem o pseudo masculino também. Esse pseudo masculino, ele nasce como masculino. Geneticamente ele é homem, é XY. Embora os órgãos externos não se desenvolvam completamente. Então ele tem um pseudo pênis, um pseudo saco escrotal, né? É um homem que não é viril. Não é viril. Ele tem a equipagem, mas não tem força, vamos dizer assim. Esse é um pseudo masculino. E tem o pseudo feminino também. É mulher, XX. Cromossomialmente é mulher. Ela apresenta toda a configuração genética como feminina, né? Mas o clitóris desenvolve-se, fica grande e assemelha-se a um pênis. Morfologicamente, o clitóris é um pênis, pelo tamanho, né? Tem todo o aparelho reprodutor feminino, mas durante a fase intrauterina sofre um processo aí de virilização dos órgãos genitais. Comenta-se também que tem esse hermafrodita potencial. Potencial, ele analisou assim, 2 tipos de animais, o sapo e a galinha. O sapo, ele tem o macho, né, o sapo macho adulto, ele tem no seu testículo, junto ao testículo, um ovário elementar, que é chamado de corpo de Bieder, que é o que foi colocado pelo André Luiz. Então lá no ovário, lá no sapo, lá na parte sexual do sapo, tem um pequeno ovário, um pseudo-ovário, né, um proto-ovário, que se você tirar o testículo do sapo, esse ovário passa a apresentar as características, né, agir como se fosse um órgão sexual feminino, né? Ele começa a funcionar, a hipófise hormonalmente atinge esse ovário e ele começa a se converter num ovário adulto, né? Antes era um pseudo, agora fica, porque você tirou o
o testículo do sapo. Então ele tem um potencial de ser feminino. Então ele potencialmente ele é hermafrodito. E ele comenta também, e houve uma reportagem interessante da galinha, foi agora na Inglaterra, 5 a 10% das galinhas adultas, se retirarmos o ovário esquerdo, a galinha tem os 2 ovários. Mas se você tirar o ovário esquerdo, que é menor, né? Que é o maior, ele é consideravelmente desenvolvido. O pequenininho lá, o direito, que ele é, vamos falar assim, muito reduzido, ele começa a se desenvolver e vira um testículo. Então a galinha tem 2 ovários, você tira um, aquele que sobrou vira um testículo. E houve uma reportagem interessante que a galinha desse inglês, ele achou estranho que ela começou a agir como galo. A crista desenvolveu, né? Ela queria copular, né? Ficava cercando as galinhas no sentido de proteção, como o galo age, né? Mas não tinha a equipagem total e ele não ia reproduzir, não tinha pintinhos. Mas a galinha agia como macho. Então veja que também há um potencial hermafrodita. Naqueles que nós vimos nos animais, eles tinham lá as características específicas. Nesses aqui, eles têm o potencial. Por que o André fala nisso, né? Ele fala que apenas, quando você olha isso, essa situação que nós estamos falando aqui, que apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Apenas a parte material. Apenas a parte material responde à genética. Né? Se você olhar lá no zigoto, gameta, essas coisas, ali responde à configuração da genética. Só apenas isso. Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial. Nós vimos, né? A glândula sexual, ela se mostra bipotencial porque o hormônio age, né? Pois todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios, segundo as disposições psíquicas da personalidade. A genética age ali na configuração hormonal, mas o cosmo orgânico sofre a influência da personalidade. Então veja só, está dizendo aqui para mim, somente o implemento sexual fica sob a responsabilidade da genética. Mas os demais estão sob a responsabilidade da psique humana, da mente, né? Vamos aprofundar um pouco mais aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre a ação dos hormônios, sobre nós agora, sobre a aparelhagem física de nós, humanos aqui, homem e mulher. Quando esse instinto sexual chega a um certo estágio evolutivo, né, esse corpo espiritual, ou o caso perispírito, né, conforme a posição da mente, desse espírito reencarnante ali, ou do espírito que está ali, ele determina mais ampla riqueza hormonal. A mente começa a crescer e aumentar a condição hormonal do corpo. Aí ele vai comentar os hormônios que nós temos aqui nas mulheres, os estrogênios, né? Nos homens, os androgênios. Vamos aprofundar um pouquinho mais nele aqui. As glândulas sexuais, que então mobiliza o instinto ou o espírito, né? O corpo sexual mobiliza, são mais complexas. Não são assim como o corpo de Bieder, é uma coisinha mais simples lá no paramécio, nada disso. Aqui já é mais complexo. Tem a testosterona, tem o estrogênio, tem a progesterona, tem o folículo estimulante, tem o luteinizante, tem vários. Vamos falar um pouquinho aqui. Então, esse hormônio age assim. Voltei, né? Para frente. Vamos aqui. Ó, como é que funciona a parte hormonal do homem? Lá no hipotálamo, o hipotálamo fica abaixo do tálamo. Hipotálamo, né? Abaixo do tálamo, perto da hipófise ali. No centro, perto. Aqui, ó. Nessa região aqui do corpo caloso, nós temos o tálamo, temos o hipotálamo aqui. Tá vendo? Nessa região aqui. Aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo. Só para a gente localizar na parte anatômica aqui. Quando chega num certo momento,
a gente na puberdade, mais na puberdade do homem e da mulher, o hipotálamo dá um comando para a hipófise. Hipófise, você tem que produzir os hormônios sexuais masculinos, que é esse folículo estimulante, FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. No homem, esse FSH, ele produz ou acelera a maturação do espermatozoide. Eu pus SPTZ aqui, né? Espermatozoide, tá? E o LH estimula os testículos na produção da testosterona. Então, quando chega numa certa idade, meninozinho na puberdade, esses dois hormônios começam a agir mais fortemente ali. Eles ficam, quando a gente é criança, eles ficam adormecidos, vamos dizer assim, e se despertam lá na puberdade. Um estimula a maturação do espermatozoide e o outro estimula o testículo a produzir a testosterona. Tá? Na mulher, eles agem assim, esse FSH, a mesma coisa. O hipotálamo estimula a hipófise, que estimula a liberação desses outros dois hormônios, FSH e LH. O FSH, esse hormônio folículo estimulante, o nome já diz, né? Ele estimula a produção do estrógeno no ovário. Então o ovário está lá na certo momento, esse FSH fala, estrógeno, vai lá e aumenta a produção, né, lá no ovário para desenvolver o folículo. E o LH, quando esse nível de estrógeno aumenta, olha só como é que é isso. O FSH fala, estrógeno aumenta a condição, o seu nível de hormônio para que o folículo ovariano possa produzir o ovo, vamos dizer assim. Ele vai chegando no pico, vai aumentando o nível. Quando ele chega num certo nível, o LH também aumenta em si e faz com que o folículo libere o ovo. Um faz o folículo aumentar e o outro faz o folículo liberar o ovo. Vamos dizer assim. Depois que esse ovo é liberado, o próprio folículo ovariano se transforma e começa a produzir a progesterona. Tudo esses três, gente, é para quê? É para que a mulher possa fazer com que como se diz, o útero, né? O útero receba a fecundação. Tudo para isso. Os três agem para que o endométrio cresça e favoreça, vamos dizer, o ninho. O ninho, né? Está recebendo ali uma possível vida, fez a fecundação, o óvulo passa a virar ovo e vai ficar lá no ninho, no endométrio. Então os três agem assim. Quando não há fecundação, a progesterona cai o nível, o LH cai o nível, a concentração, né? O estrógeno cai o nível e a mulher menstrua. É desse jeito que funciona, muito simplesinho, né? Usei palavras simplesinhas aqui, espero. Não é fácil a gente traduzir isso rapidamente, né? Então, isso é a ação do hormônio no nosso corpo. O estrógeno, ele dá as características femininas secundárias. Quais seriam as secundárias? Aumenta aqui o tamanho do quadril, né, o seio, a lactação, né, os pelos. Então, são características secundárias. E os andrógenos também nos meninos. Né? A voz engrossa, o peito aumenta, o braço fica mais forte, fica barbudo, né? O pênis aumenta. Essas coisas que a gente vê normalmente, né? Eles produzem esses hormônios, eles se estimulam, mas não se mantêm, não se armazenam. Eles aumentam e caem os níveis, né? Sofrem apressada expulsão nos movimentos excretórios. Todavia, como atendem às determinações da mente, esses hormônios atendem à mente, né? O pensante ali, incentivam o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os originam. Então, assim, a mente faz com que o hormônio mostre o caráter feminino e masculino. Né? O hormônio só serve para isso, para característica masculina e feminina, mas não origina o proceder da espécie, porque o proceder está na mente. Né? Quer dizer, o comportamento está na mente do ser pensante, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Estou andando um pouquinho rápido aqui, gente, para a gente chegar lá nos pontos também que são de muito valor. Olha o que ele está falando aqui, já fazendo a ligação com o hermafrodito.
o ovário e o hormônio feminino se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos. Esses hormônios falam da característica feminina, mas podem desenvolver-se alguns no macho. Então, apesar de serem hormônios femininos, aparecem lá no corpo masculino. Apresentam-se lá também. E da mesma forma o masculino, né? Os androgênicos, eles se apresentam a testosterona, ele está ali dando a característica feminina, masculina, mas também se apresenta lá no feminino. Então, veja que os hormônios também se misturam. Isso é claramente demonstrável nos experimentos de castração, como nós falamos do sapo aqui e da galinha, né? Quando você tira um caractere hormonal do masculino, ele mostra o feminino. Quando você tira o feminino, ele mostra o masculino, porque você represa um, dá a condição do outro se desenvolver. A gônada são é o ovário e o testículo, né? A gônada, refletindo o estado da mente, herdeira do nosso passado, né? A gônada, ela representa a nossa herança, porque ela reflete o nosso pensamento, do instinto ali, né? Ela é herdeira direta da nossa experiência. Eventualmente produz certa quantidade de hormônio heterossexual, diferente daquele onde deveria se apresentar. Então, a gônada, se a gente olhasse pelo aspecto morfológico, deveria ser feminino ou masculino, né? Mas ela, pelo impulso da mente, dá o caractere diferente do que a equipagem física pode mostrar, porque ela é resultado do pensamento, né? E da mesma sorte, ainda que os hormônios sexuais se afirmem como atividade específica intensa, em determinados acontecimentos realizam essa ou aquela ação em órgão do sexo oposto. Então ela é intensamente feminina, mas apresenta-se lá no masculino. E o contrário também, né? Aí ele faz uma afirmação aqui interessante. Ele afirma claramente para a gente, ele é muito assertivo aqui. Esses são os efeitos hetero ou bissexuais das glândulas. Esses são os efeitos bissexuais das glândulas. Veja então que a glândula é bissexual. E eu falo aqui que o espírito em si é bissexual, né? Porque se a glândula é bissexual e a glândula age sob o influxo do espírito, do instinto aqui, no caso do ser pensante, portanto ela é bissexual. E a gente vai confirmar lá na frente da afirmação de alguns que é isso mesmo. Então a gente não espera que o espírito seja 100% feminino e 100% masculino. Isso não existe. Isso não existe. Pelas nossas experiências, né? E ele afirma que a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios da alma e não do corpo físico. O corpo físico é apenas uma reprodução da mente. Então a alma, ela tem o seu caractere intrínseco, sendo masculino ou feminino, né? De acordo com aquilo que é próprio do espírito reencarnante aqui. Ele afirma novamente que a sede real do sexo não se acha no veículo físico. Não se acha. A sede real do sexo está na entidade. Então, quem define o sexo como atitude, não como morfologia, como atitude, é o espírito. A equipagem sexual, às vezes, não é o que o espírito quer, ou o que ele mereceu, né? Porque ele é bissexual. Então, a sede real do sexo está na entidade espiritual. Porque vem da profundeza da alma. Vem da profundeza da alma, o instinto sexual. Ele transitou lá, né, nas amebas e vem saindo para cá nessas variações de alternância sexual e bissexual para chegar aqui. Como é que ele vai mudar de uma hora para outra, né? Ele está na experiência ainda. Olha só, ele transita no domínio da experimentação. Então, quando a gente olha hoje um espírito assim, fala, ele é homem ou é mulher, né? Nenhum nem outro, ele é bissexual. Pela sua experimentação transata, ele vai experimentando.
Então hoje também estamos experimentando. Então, pelo instinto sexual, a gente transita no domínio da experimentação. Mas com ele, a gente veste-se da forma física em condição anômala. Em condição anômala. Com esse instinto sexual, às vezes, a gente está na forma física de forma diferente do que a gente esperaria. Anômala, né? Atendendo a uma sentença regeneradora. Olha que coisa, né? Então, se a mente é bissexual e ela está numa situação hoje diferente daquela que ela esperaria, ela está atendendo a uma sentença regeneradora na lei de causa e efeito. Vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, né? Ou cumprindo instruções especiais. Ou cumprindo instruções. Então, a gente não pode avaliar. Será que ele está sendo ali punido por alguma ação? Às vezes pode estar cumprindo alguma instrução que não é aquela de pena, né? Mas de missão, talvez. Quem somos nós para avaliar, né? O sexo é, portanto, mental, né? Transcendendo qualquer impositivo da forma. A morfologia não é importante aqui para a gente, né? É só uma forma de expressão física, mas a morfologia não é importante. Não obstante reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas, a maioria das pessoas, está seguramente ajustada. Ele reconhece que a maioria de nós, né, estamos ajustados, mente e corpo. O corpo físico expressa o que a mente é. Né? Definido masculino, definido feminino, na forma natural não seria comum, né? Mas a maioria de nós somos heterossexuais. Como ele fala aqui. Ele está ajustado à sinergia mente-corpo, né? Eu estou falando muito rápido, estou sendo compreensivo aqui, está dando certinho? Está conseguindo fazer? Né? Veja só, ele vai na evolução em busca do amor, antes instinto, né? Com as suas ações instintivas, com os seus movimentos instintivos, né? As suas reações instintivas. Mas tudo uma direção. Nada é ao léu, sem quem você gira, né? Girando em círculo. Mas sempre numa direção, sempre num caminhar, na melhoria, na evolução. À medida que se nos dilata o afastamento da animalidade, olha só. À medida que a gente vai se afastando desse instinto, caminhando na direção do sentimento, né? O amor assume dimensões mais elevadas. A gente vai se afastando disso. E tanto para os que se verticalizam na virtude, como aqueles que se horizontalizam na inteligência. Vamos olhar o que ele quer dizer com isso, né? No primeiro, que ele fala na virtude, o sentimento do amor, ele vai para a esfera superior. Vai para a esfera superior. O amor se ilumina e se purifica, mas ainda é instinto sexual. Veja só, nós estamos no caminhar, né? Nessa trajetória de evolução. Mesmo que a gente caminhe na direção do amor, é o instinto se purificando. É o instinto se purificando, caminhando nessa direção do amor, né? Emanando-se as forças que se afinam em radiante ascensão para Deus. E aquele que fica no horizontalismo, né? Que não olha para cima, que não, às vezes não se eleva, ele se complica. Cujas emoções se complicam, o amor se requinta também, né? Transubstanciando o instinto sexual em constante exigência do eu, né? O instinto é mais carnal. Enquanto um se verticaliza na direção de usar esse instinto na busca do amor, esse outro usa o instinto também em amor, mas ficando retido nas experimentações, das sensações do corpo físico, do eu, né? O primeiro quer ir em busca de Deus, aprende a amar a Deus. E o segundo aspira a ser amado a qualquer preço, é o egoísmo. Vamos dizer assim, um olha para cima e o outro olha para o umbigo. Fica olhando para baixo. Quanto tempo, né? Então a evolução do amor, mesmo esse que olha para o umbigo, está evoluindo, mais lentamente, mas está, né? Ele fala aqui também nessa energia do amor, esse instinto sexual, a energia natural, olha, natural do sexo.
é inerente à própria vida. Ele gera cargas magnéticas em todos nós, pela função recriadora que se reveste. Então, o sexo, ou a energia sexual, é uma obrigação nossa. É um impulso que nos compele. Isso na biologia, que nós temos algumas obrigações que a gente não pode deixar de fazer. Que é comer, beber, dormir e reproduzir. Quem é que consegue ficar sem? Porque é um instinto que nos empurra. Você não fica sem comer, você não fica sem beber, sem dormir e sem reproduzir, porque é uma obrigação. Então o instinto gera essas cargas magnéticas, nos impulsionando à reprodução da espécie. Só que essas cargas que seriam naturais, que em todos nós são naturais, que nos impulsionam para frente, se elas se acumulam, invadem todos os campos sensíveis da alma, como ali obliterar os mecanismos outros de ação. Então veja aqui, o impulso leva o homem à procura do sexo oposto. O homem no sentido como ser, né? Leva-nos à procura do sexo oposto, porque o instinto diz para você, reproduza. E se você não caminha na direção saudável, isso se acumula. E você fica obliterado em outros mecanismos. A inteligência fica reduzida, né? Você não age como deveria fazer, você não é produtivo para a sociedade, você tem outras formas, você fica bloqueado, como ele está falando aqui. Porque o instinto é natural da reprodução. E é como se fosse uma usina reclamando o controle. E ele fala aqui que ao nível dos brutos, aquelas pessoas mais sensoriais, né, essa descarga de energia, dessa energia sexual, quando ela se efetua indiscriminadamente, através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, né, causa exaustão e sofrimento. Então as pessoas que não conseguem administrar essa energia natural desse impulso e que busca a satisfação sensorial, inadvertidamente, ela chega nesse processo de exaustão. Quando se estuda esses casos, as pessoas se cansam de ficar noites a noites afora buscando a completude sexual, mas nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. É um impulso que não termina, que não chega ao fim. É uma doença, de certa forma, né? Tem algumas pessoas que ficam assim. E chega nesses processos educativos. Então, esse impulso natural é necessário, faz parte da natureza e a gente tem que conduzir com sabedoria. Tem que conduzir com sabedoria. Ele fala que existem aqui, a poligamia e a monogamia, né? Então, quando esse instinto não é controlado com sabedoria, não é exercido com sabedoria, ele caminha nesse desvario aí. Fica desvariado. Então, ele busca a poligamia e ele traça largo roteiro de aprendizagem. Entretanto, quanto mais se entrega a alma no plano da responsabilidade, né, moral para com a vida, mais aprende o impositivo da disciplina. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se conhece, mais a gente se administra, se controla, né, se retém nesse controle sexual, né, a gente estabelece o dom de amar, que nos é intrínseco. Veja, o instinto nos impulsiona, mas a mente nos segura, né? Como se diz lá no Evangelho, um freia e o outro acelera. Então, o instinto acelera e a mente sábia desacelera e controla. E vamos crescendo aqui. Então, o instinto sexual que ele não encontra alegria completa senão em contato com outro ser que demonstre plena afinidade. Então as pessoas, esses companheiros e companheiras que vivem assim na busca desvairada do sexo, nunca vai achar, de certa forma, nunca vai se completar. Hoje, amanhã e sempre buscando essa completude não alcança, porque só vai alcançar quando achar outro ser onde ele tem plena afinidade. Aí ele se completa, né? E
Porque essa usina de forças genésicas, essa força magnética, ela solicita compensação de força semelhante, igual, né, em que ambos se completam nessa escala de vibração. Então, amigos e amigas, todos nós, né, nós não temos que sair dando vazão ao instinto, porque não é correto, porque nós não vamos achar a completude. A gente só vai se completar quando achar alguém que tem a mesma afinidade da gente. E ele diz então pra gente que a monogamia é o clima espontâneo do amor. A monogamia é o clima espontâneo do amor. Na poligamia é o instinto falando, mais das vezes, né? Você diz, eu estou querendo amor, né? Eu busco o meu amor em várias... Não é isso, é o instinto dizendo para você. Mas na monogamia é o amor que está falando. É o clima espontâneo do ser humano. Porque você está realizando ali com a sua alma eleita a união ideal física, né? Desse impulso e também do sentimento, do raciocínio, né? Das necessidades que nos completam. Porque o instinto não é a única coisa que nos completa, é o instinto sexual, né? Nesse binário de forças, essa união monogâmica, ele cria outros espíritos, dá vazão para outros corpos físicos, né? Mas também grandes obras do coração e da inteligência, porque a pessoa se equilibra. Veja, o André falou que essa carga magnética é uma usina que requer controle. Usina, uma cachoeira, algo assim, né? Quando você controla isso, você se equilibra nisso, você tem outro viés para fazer. Você se direciona para outras coisas. Você se equilibra aqui no seu instinto sexual e os seus outros potenciais têm vazão, né? Aí você tem o coração, você tem a inteligência para desenvolver, porque o instinto está resolvido. Ele comenta que, por essas razões, assim, dessas relações monogâmicas, né, que existem no plano espiritual, no plano terrestre de modo geral, né, muitos consórcios, muitas uniões de infinita gradação, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem, porque se ajustam. Então, no plano espiritual e aqui no mundo, nós temos N consórcios equilibrados. Graças a Deus. Imagine se não for assim. Imagine se não for assim. Então, a gente pensa, a gente vê as novelas aí, os rapazes fortões, né? Aquela testosterona, as moças bonitas, a gente fica olhando, será que é só isso? Não é isso. Isso é apenas um apelo, né? O mundo real não é isso. O mundo real tem N situações, N consórcios equilibrados, para dar vazão a essas outras potencialidades do ser humano. Contudo, olha outra conjunção aqui, adversativa, né? Essa conjunção assim de oposição positiva. Até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, até que ele saia desse instinto e perceba que é necessário equilíbrio, né, para dar vazão aos seus outros potenciais, ele passa por numerosas reencarnações, instrutivas e reparadoras. Então, os amigos espirituais que permanecem conosco aqui, né, quando vão olhar as suas futuras encarnações, e as nossas também mais adiante, quando a gente voltar ao plano espiritual, a gente tem que perceber que as reencarnações são instrutivas e reparadoras, porque nos dão oportunidade de nos reequilibrarmos com os nossos instintos sexuais, né? Porque nós causamos em algum momento algum dano que precisa ser ajustado. Isso ocorre, né? Isso ocorre, se alimenta essa relação do espírito com o instinto sexual, é porque, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelas quais as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente. Por que Deus coloca um instinto sexual na gente, hein? Por quê? É para nos obrigar, de certa forma, opinião minha, para nos obrigar, de certa forma, a nos aproximar.
uns com os outros. Se não for o instinto sexual, nós viveríamos isolados. Um aqui, outro ali, outro acolá, né? Se não fosse essa necessidade que nos aproxima, a gente não teria, de certa forma, a sociedade, porque isso traz para a gente o aconchego, essa proximidade. Mas também traz o entrechoque das experiências, né? Esse instinto sexual, ele reconstitui as forças espirituais do ser humano. Nos alimenta, nos equilibra, nos dá capacidade para outras oportunidades, porque vai nos unindo nas nossas relações, né, de permuta, de raios psicomagnéticos, que nos são necessários ao progresso. Então, o instinto sexual tem esse condão também de nos socializarmos. Aí quando ele fala assim que nessas pessoas, nesses espíritos mais evoluídos, nesses mais divinizados, santificados, o instinto sexual, ele já não é mais esse impulso, essa força, ele se diviniza, né? Estando relativamente unidos, esses espíritos estão mais próximos dos espíritos glorificados. É claro, porque se nós éramos instinto ontem, passando lá pelas unidades assim dos primeiros animais, né? Hoje nós somos santificados, este aqui santificado, ele não tem mais que se aproximar desse animal. Ele está próximo do espírito glorificado. E ele recolhe desses semelhantes, dessas entidades semelhantes, as cargas magnéticas sublimadas. Então eu ficava olhando o Chico Xavier, né? Aquela criatura assim tão meiga, calma ali, né? Onde é que estava lá o instinto sexual no Chico? Estava aqui, ó, divinizado. Essa força para ele não era necessária, porque ele estava com presença de entidades elevadas. Então para ele não era necessário, não precisava desse instinto sexual. Ele não precisava daquilo que o impulsionava a reprodução. Para ele, o trabalho dele não era reproduzir-se aqui. O trabalho dele era reproduzir outra coisa, né? Os livros. Então essas entidades que estão assim sublimadas não são mais necessárias, não tem mais necessidade desse instinto, dessa impulsão genésica. Ele encontra outro êxtase. Mas só que ele fala que entre esse divinizado e esse outro primitivo, nós aqui, fala com eu aqui, né? Entre o divinizado e eu primitivo, milhões de nós estamos nos arrojando em experiências menos dignas, privando a companheira ou o companheiro do alimento. Olha só. Muitos de nós não exercemos a experiência sexual da forma correta, né? Se fecha, se nega, se bloqueia, se oblitera, né? Exige do outro, não se olha, essas coisas assim, nessas relações humanas, né? E a gente vai privando o companheiro ou companheira desse alimento psíquico que é necessário. Então os nossos comportamentos assim, ó, nós interrompemos essa comunhão sexual que nos alenta, que nos dá tranquilidade, que nos equilibra para a vida de relação com outro ser humano. E se essas forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por esses valores morais, né, nas vítimas, aí surgem os desesperos e a delinquência. Então esse que está uma relação monogâmica que às vezes se desvia e vai para cá, a outra que vai para lá, né? Ele provoca esse desespero e delinquência. Não dá ao companheiro a necessidade do alimento espiritual, não o equilibra, né? Priva ele da necessidade do instinto que temos ainda, desequilibra ambos nessa relação. E surgem aí as enfermidades do instinto sexual. Essas cargas naturais, magnéticas do instinto sexual, elas se acumuladas e desbordantes, obliteram as faculdades do discernimento. Então veja só, o que era natural acaba transformando, né? Vai bloqueando o discernimento, o entendimento, a inteligência. E a criatura lesada
entrega-se à rebelião e à loucura, em síndromes espirituais de ciúme ou de despeito. Então, o cônjuge ou o companheiro ou companheira que não favorece o companheiro de caminhada, provoca nele esses distúrbios aí. Instinto, despeito, violências, né? Nós temos visto aí assassinatos, como se diz, mata ele, mata a si mesmo, suicídios, como é que é assim? Crimes passionais. Porque não há o equilíbrio desse instinto aqui. Porque surge, olha só, tortura genésica. Olha aqui, como é que esse adjetivo que o André falou aqui. É uma tortura genésica. Então não é que você pode assim... veja só, se nós temos essas 4 coisas para cumprir, dormir, beber, comer e reproduzir, é uma tortura se você não tem isso. Então, esse companheiro ou companheira que bloqueia o outro lá, causa nele ou nela uma tortura genésica, que gera aflitivas contas kármicas e retarda o progresso do tempo, né? Veja só, é uma necessidade equilibrada. Se você equilibra, você acalma os demais, o sentimento da pessoa, e ela vai permitir que outra vá mais além na sua necessidade, no seu progresso, né? Olha só, esses desequilíbrios causam as psiconeuroses, colapsos nervosos, decorrentes desses traumas do corpo espiritual. Então dá as neuroses, dá os colapsos nervosos, as fobias, dá essa histeria de conversão que ele comentou aqui, ó, histeria de conversão, essa força libidinosa, a libido fica presa e ela converte isso no outro efeito psicossomático, sabe? Somatiza um outro efeito. Então a energia genésica presa somatiza ali e começa a manifestar outra coisa, mas a causa é a retenção da libido. Essa histeria de angústia também, que ele comenta que é uma transferência para lá. Ele olha ali e fala, o problema é aquela, é o cavalo, é um animal, sabe? Transfere aquilo dentro para um outro objeto. O objeto passa a ser a causa do problema. É uma transferência. É angústia nisso, né? Desvios da libido. É que nós falamos aqui. Neuroses obsessivas, psicoses, fixações mentais. Essas psicoses dá até delírio. Psicose a pessoa muda. Neurose é diferente de psicose. Psicose a pessoa muda a mente, ela delira. E a neurose, ela não delira, mas tem outros comportamentos, né? Não sai de si, ela tem consciência. Então a pessoa fica completamente alterada. Por quê? Porque o instinto sexual está represado. Não está, ou às vezes não represado, mas está utilizado de forma inadequada. Ou com a pessoa que não seria a correta, né? Daí que surgem esses problemas aqui da consciência, a ciência buscando aqui na esfera da psicanálise, tentando achar as causas das enfermidades, desse desajuste aí. Se vocês procurarem lá no YouTube, tem vários filmezinhos do Freud, até filmes de boa qualidade, em que ele analisa esses comportamentos aí. Procure lá, Psicologia e Instinto Sexual, vocês vão ver lá. Tem várias. Assisti até um filme muito interessante do Freud, uma espécie assim, onde ele analisava um caso. E somente o conhecimento superior está dentro de nós, né, pode opor barreiras à extensão desse conflito. Somente o entendimento, somente conhecer, somente se entender é que a gente vai conseguir controlar essa força, evitar esses conflitos, essas enfermidades aí. Múltiplos sofrimentos são contraídos por nós no decurso dos séculos. Né, irmãos, que a gente está falando aqui para os irmãos encarnados, desencarnados também, que estão já procurando já sanar as suas próprias, nas próximas encarnações, né? Nada disso está fora do plano do Pai.
a gente contrai o débito, no decurso dos séculos tem que resolver. Se forjamos nos outros problemas com instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-lo. Se nós causamos nos outros, nas nossas ações, no transcorrer dos séculos, se eu causo em alguém um distúrbio, uma enfermidade, né? Eu provoco nele um crime passional ou um suicídio pela minha ação no descaminho do instinto aqui, é justo que eu venha a solucioná-lo no momento lá na frente. Não é assim que se diz a lei de causa e efeito? Na ocasião certa, eu devo receber entre as fronteiras domésticas todos aqueles que constituímos credores do nosso amor. Mais cedo ou mais tarde, aqui ou ali, eu vou receber no meu lar, nos meus familiares, aqueles com os quais eu contraí dívida. Então amanhã eu vou receber como oportunidade o momento de pagar, né? Regularizar o meu débito, para dar chance a ele do refazimento. Vamos andar um pouquinho, gente, aqui, ó. Olha só. Então, falamos um pouquinho desse instinto sexual e falamos das relações entre nós, nos nossos comportamentos aqui. Então, existe o hermafrodita hoje, fisicamente, né? Vamos explicar aqui, usando as palavras dos nossos companheiros, por que se causa isso? Qual é a causa do hermafrodita? Biologicamente, nós sabemos, é a teratologia, né? É algum processo embrionário que não deu certo, vamos dizer assim, lá no processo de crescimento do corpo físico. Mas quais as razões espirituais? Né? Já falamos também. Se eu causei mal a alguém, é justo que eu repare amanhã. Né? Então, quando a gente vai analisar aqui, ó, o Chico Xavier falou lá no Vida e Sexo, ele falou uma coisa interessante aqui. Ó. Aprenderemos gradualmente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar, quando se trate simplesmente de sinais morfológicos. Então, quando a gente olha assim, o sinal morfológico, o hermafrodito lá, que ele tem essa intersexualidade, né? Ele fala que esse conceito que nós temos hoje de normal e anormal não se encaixa muito bem, não. Faltam explicações. Deixam a desejar, né? Quando se trata de apenas sinais morfológicos. Por quê? Porque nós olhamos pelo lado do espírito. Fisicamente não se explica. Espiritualmente a gente explica aqui. De vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária, pelo próprio comportamento na sustentação do bem. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Então, a explicação não se dá muito bem quando se fala em caractere morfológico. O Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 200, 201 e 202, ele fala que as características sexuais dos espíritos, característica aqui física, né? Física, fogem do entendimento humano. Por quê? São os mesmos espíritos que animam os corpos de homem e de mulher. Para o espírito, reencarnar no feminino ou no masculino pouco lhe importa. Pouco lhe importa. No sentido, quando o espírito está equilibrado, olha, agora eu vou experienciar o feminino, vou experienciar o masculino, isso pouco me importa. Para o espírito que tem uma dívidazinha assim, para ele importa. Para ele importa um pouquinho, porque ele já fica angustiado, né? Ele fica na expectativa, como nós temos irmãos aqui assistindo esse momento, né? Ele fica na expectativa. Mas nós temos que lembrar aqui, esse pouco importa também para ele é importante. Porque ele tem que olhar para a solução de um problema. E não a equipagem física. Ele vai lá, olha, para mim então, olhar fisicamente, eu que tenho algo a reparar, para mim também pouco me importa. Né? Porque eu estou tendo a oportunidade de refazer-me. São provas que nós temos que passar. O Kardec também fala aqui, ele continua aqui, que aquele que só como homem ou mulher encarnasse, só saberia o que sabe o homem ou a mulher. Então, veja só, se um espírito, desde lá, instinto primitivo, princípio inteligente, só encarnasse como homem, seria só homem.
Se encarnar só como mulher, seria só mulher. Mas a permissão de Deus é tão grande que a gente inverte a polaridade, nascendo de ambas as formas, a gente vai aprendendo e experienciando os sentimentos que a mulher tem, né? O caráter da mulher, o caráter do homem, a gente vai aprendendo sobre isso. Nas encarnações a gente vai aprendendo que nós podemos ser homem ou mulher. O Manuel Filomeno de Miranda fala um pouquinho sobre o hermafroditismo aqui. Ele fala assim, ó: surge no laboratório das transformações, ou na encarnação, né, no momento encarnatório de cada um, a interferência das mentes, como o André falou aqui, o espírito pensante fala, interferindo ali, produzindo constituições assinaladas pelos transtornos do comportamento anterior do ser lúcido. Então, esse transtorno do comportamento anterior do ser lúcido é que implica no hermafroditismo. Então, se você olhar só pela biologia, o que acontece geneticamente aqui? Tem um erro, né? Na hora da configuração gênica tem um erro aqui. Mas se você olha pelo lado do espírito, esse comportamento anterior do ser lúcido é que vai dar o hermafrodita. E gera os tipos de hermafroditismo e da bissexualidade. Nós falamos aqui pseudo, verdadeiro, né? Que passam a constituir organismo de reeducação para os seus exploradores antigos. Esse corpo vai ser organismo de reeducação para o companheiro antigo. Então, o ser que provocou essa enfermidade espiritual em alguém, obliterou as forças de alguém, vai ser, lá na frente, quem sabe, né, pelas leis de Deus, um hermafrodita. Vamos falar aqui mais uma outra referência do Chico Xavier no livro Vida e Sexo. O espírito passa por fileira imensa de reencarnações, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Então o espírito é bissexual, a mente é bissexual. Eu sou masculino e feminino, sedimenta em mim essa situação da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase toda criatura. Ao envergar o casulo físico, esse ser, essa pessoa, demonstra fatalmente os traços da feminilidade que terá, ou masculinidade também, né? Que terá estagiado por muitos séculos. Então, se a gente transitou por muitas reencarnações femininas, eu posso manifestar esse meu caráter feminino já num corpo masculino. E o inverso também, né? Eu estou indo muito rápido a gente está falando bastante aqui, né? Eu queria pedir para Leila falar umas palavrinhas para a gente aqui. Olha só. Eu vou lá para o final para ver quem é essa referência aqui. Divaldo Franco, ele deu uma entrevista em 2009 falando da homossexualidade. Ele fala assim para a gente, ó: quais as causas da homossexualidade? Por que o indivíduo é homossexual? É considerado uma patologia? Aí ele entra falando assim: o geneticista quer achar a causa no gene, né? Ele quer falar, o problema é teratológico aqui, né? O psiquiatra, ele tenta encontrar na mente da pessoa uma origem, uma enzima, uma situação que influencia o comportamento, né? Isso olhando da parte física, né? Agora o espírito, os espíritos que nos falam, como foi falado aqui na pergunta 200, 201, né? E o Chico Xavier também falando aqui, os espíritos, no entanto, dizem que o próprio ser realiza experiências em 4 áreas. Em 4 áreas. Então o espírito realiza a experiência dessa sexualidade em 4 áreas. Ele pode ser assexual. Nesse momento ele tem anatomia, tem equipagem sexual, a sua psicologia é tranquila. O instinto sexual não o impulsiona. O instinto sexual está adormecido nessa pessoa assexual, né? Ele não tem, ele vive em paz consigo mesmo, né? Não sente a presença da libido. E tem o heterossexual. Esse hétero, como nós falamos aqui, como o André falou, que a maioria de nós, né, que estamos ajustados na sinergia mente-corpo,
o ajustado, equilibrado. A palavra não seria equilibrado para dizer que o outro está desequilibrado, não é isso, né? Ele está ajustado mente e corpo. A mente dele está ajustada com o corpo físico, é isso, né? A mente dele está ajustada com o corpo físico. Ele tem a finalidade principal de preservar a vida. Ele está ali para preservar. Imagine se todo mundo fosse homossexual ou se fosse assexual. Não teria, né? Então esse hétero preserva a vida. O homo é esse que tem a preferência por um parceiro do próprio sexo. Porque a mente dele, ele se presencia naquela condição. O corpo dele é de um jeito, mas a mente é outra. É a mente falando. O bissexual, ele de alguma forma não tem o caráter fisiológico. Por quê? O corpo dele é homem, mas ele prefere um homem, às vezes prefere uma mulher, né? Então não é fisiológico. É a mente também. Enquanto que na homo o indivíduo tem uma anatomia que não corresponde à sua realidade mental, né, à sua psicologia, no bissexual não acontece isso, né? Ele é um sexo só, fisicamente, mas a mente dele tem as preferências, agem nesses dois momentos. E tem o hermafrodito aqui, que ele fala que a palavra dele é uma anomalia biológica, olhando pelo lado da teratologia somente, né? Olhando pelo lado do físico, é uma anomalia biológica, que apresenta os dois sexos fisicamente. Mas olhando pelo lado do espírito, é um espírito em reajuste. Qualquer dos casos é um processo de evolução. Qualquer dos casos é um processo de evolução. E, ver se tem mais um aqui. Uma vida promíscua, a pederastia, um momento assim que o espírito se desvaria, não se entrega, né? São os problemas que causam. O homossexualismo não é uma doença, não é uma patologia. É uma preferência sexual. Então, uma mulher que vive exclusivamente para o sexo, sem emoções, que perverte uma encarnação. A mulher hoje, uma encarnação hoje, que vive somente por sensorial, que não se percebe que tem que completar a outra pessoa, que usa o sexo de forma inadvertida, né? Nas confusões sexuais, numa próxima encarnação ela pode retornar com a anatomia masculina, mas ainda com a preferência feminina. Ela é mulher hoje, amanhã pode vir homem, fisicamente, mas a mente é feminina. Veja só, a homossexualidade aí, né? Então hoje um corpo físico masculino, mas a mente feminina. Um homossexual, um homem, né, no caso, um homem que de alguma forma se utilizou do sexo para o prazer, um homem hoje homem, hétero, né, usou de certa forma do aspecto sensorial, pode, levando à corrupção alguém, né, pode reencarnar amanhã com tendências femininas. Então, é uma inversão mental, né? Então, não é doença. Cabe ao espírito, em reencarnando-se, respeitar o vaso. Respeitar o vaso. Respeitar o vaso que ele quer dizer aqui é, se você é homossexual, se você é heterossexual, conduza-se respeitando o seu vaso físico. Se não é correto para um hétero, não é correto para o homo. Se não é correto para o homo, não é correto para o hétero. Né? Percebe? Você se comportar dignamente com o seu impulso sexual. Quem fala isso? Divaldo Franco, nessa homossexualidade em Fox. É um problema de consciência. A bibliografia está aí, gente, ó, se vocês quiserem ver. Eu agradeço a atenção de vocês e queria deixar, Leila, se você pudesse, a Leila fez assim um estudo agora recente, né, Leila, sobre isso, sobre a intersexualidade, e ela pode trazer para nós notícias mais recentes sobre o assunto, né? Eu agradeço a vocês a oportunidade de falar aqui, espero ter sido instrutivo, né? É um assunto que necessita de aprofundamento, né? E cada um tem que buscar. Importante aqui, sexo é controle, é equilíbrio. Homossexualidade não é doença, é uma questão de preferência, né? É uma questão de consciência.
Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Bom, a Cíntia me pediu para falar rapidamente aqui, eu vou tentar resumir, mas antes de começar, quer dizer, eu fico muito impressionada com o conhecimento da espiritualidade, né? Como que ela coloca isso de uma forma tão clara, tão assim desprovida de preconceito, né? Quando principalmente nesses últimos slides do Divaldo, que colocou isso de forma tão clara, né? Falando que é a questão de consciência, né? Porque eu fico lembrando, ele falando aqui, eu fiquei lembrando de Freud, que é o pai da psicanálise, falando da libido, né, como força, energia vital que move a vida, né, que vai de encontro com o que a gente viu aqui, e Jung falando de ânima e ânimos, que seria o feminino no homem, o masculino na mulher, e a gente vê tudo isso aqui bem, de forma bem clara, né, e a gente tem que ter sempre em mente que uma coisa é corpo, matéria, outra coisa é psique, né? É a mente, e uma terceira coisa que é a orientação sexual, que é como essa energia vai ser voltada, para onde ela será direcionada. E é nesse aspecto que eu acho que é importante a psique e o corpo e essa orientação. Eu acho que tudo isso está ligado à grande responsabilidade, à educação dessa energia. É isso que eu penso. Então, assim, a gente tem que se despir de qualquer preconceito e pensar que são três coisas distintas, né? E a partir daí ver qual que seria a nossa responsabilidade nesse processo todo também. Se nós temos essa harmonia mente-corpo, se nosso corpo está de acordo com a nossa mente, é ótimo. É porque nós deveríamos ter vindo assim para desempenharmos as nossas funções específicas aí, as nossas missões. Agora, e é naqueles em que isso não acontece, né? Que a gente tem visto muito isso, eu acompanhei e estou num projeto agora, né, de disforia de gênero, que é o projeto que envolve essas incompatibilidades ou esse, vamos usar, não é bem um desequilíbrio, né, mas assim, essa insatisfação com o seu corpo, né? É como se aquela mente fosse de uma maneira, pensasse de uma forma, agisse de acordo com uma sexualidade, e o corpo diz o contrário. O corpo limita aquela energia, né? Que fica ali represada, presa, envolvida em tanta, vamos dizer, em tantos sentimentos negativos. E aí, quando a gente pensa nessa parte de desequilíbrio que você colocou, né? Desses desequilíbrios todos que a espiritualidade mostra que quando essa energia não é bem canalizada, ela não está sendo bem assumida com responsabilidade, que traz todas aquelas histerias e tudo mais, a gente vê isso claramente na disforia de gênero, quando você vê a pessoa querendo se matar. Então, quando ela diz, traduz isso para a gente com tanta angústia, né, com tanta aflição, dizendo, esse corpo não é meu, eu não sou isso, né, eu não estou aqui dentro, eu estou presa, limitada nesse corpo que não é meu. Quer dizer, é uma coisa muito séria, que as pessoas às vezes não têm essa noção, acham que é só um exagero, que tem gente que minimiza, né, esse sentimento, e não é um sentimento muito sério, muito claro, e a gente tem que ajudar, né? Quantas pessoas já não perderam a vida, e quando a gente analisa essa disforia historicamente, quantas pessoas, né, se lançaram a cirurgias, ou se mutilaram, ou a tratamentos que não muito convencionais, nem aprovados, para exatamente encontrar esse equilíbrio, encontrar essa harmonia da mente com o corpo. Então, é nesse aspecto que eu acho que a gente, né, tem essa responsabilidade em ajudar. E hoje, felizmente, né, nós temos aqui no Brasil, nós temos alguns hospitais, né, escolas que estão fazendo essa condução, né, e tanto da preparação, e hoje isso vem cada vez mais precoce. Antes eram só os adultos, quer dizer, hoje a cirurgia ela é destinada aos adultos, porém o acompanhamento ele está sendo cada vez mais precoce. Então hoje a gente tem ambulatórios, tem controles nos hospitais com equipe multidisciplinar, você tem psicólogos, tem terapeutas de várias escolas, né, e médicos também de várias especialidades, endocrinologistas, ginecologistas, urologistas, cirurgiões, plásticos,
fantásticos, quer dizer, é uma equipe multidisciplinar que cuida desses pacientes. Então, é uma questão séria, é uma questão, assim, que a gente não pode ser insensível à dor dessas pessoas, né, a essa intranquilidade, esses sintomas, esse sentimento tão forte dentro deles para a gente minimizar e achar que é mera frescura ou esse cara aí está inventando moda, e não é bem assim. A gente tem que ter essa seriedade, a nossa postura tem que ser séria em relação a isso, com muita responsabilidade, né? E acho que nós que temos essa sinergia, esse equilíbrio mente-corpo, eu acho que ainda assim também temos que ter a educação desse instinto, dessa força sexual, né? Dessa energia tão forte. E todas as pessoas também, né? Então eu acho que o que tem que ficar é isso, quer dizer, nós temos que respeitar, mas acima de tudo a gente tem que ter muita responsabilidade sobre qualquer coisa que a gente venha fazer em nome desse instinto sexual, dessa força, e em nome dessa, vamos dizer, em busca dessa sintonia de corpo e mente. Não sei se foi claro.